Então, dando continuidade ainda sobre o monitoramento da carga de treinamento, né? Nós vimos, então, o conceito, vimos a diferenciação entre carga interna e carga externa, né? Variáveis de carga interna, variáveis de carga externa, alguns exemplos delas, né? Agora, quando nós vamos pensar na aplicação, né, então, desse monitoramento, né, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês hoje acerca desse processo de monitoramento da carga de treinamento é sobre a diferenciação, né, da carga de treinamento quando nós tratamos de esportes individuais e quando nós tratamos de esportes coletivos, né? Então, só para reforçar, quando nós monitoramos, né, geralmente, né, essas medidas de monitoramento elas vão envolver medidas de avaliação do desempenho esportivo, né? Então, geralmente nós fazemos aqui a avaliação do desempenho esportivo, e também algumas medidas autorreportadas, né? Como, por exemplo, o uso do questionário, né? Ou escalas de percepção de recuperação, ou escalas de percepção de esforço. Então, normalmente nós trabalhamos aí com variáveis autorreportadas e avaliações de desempenho, que são, então, os meios mais comuns de monitorar cargas de treinamento, né? Isso implica monitorar, obviamente, o estado de fadiga do atleta também, tá? Bom, nós fazemos, então, para proporcionar um melhor controle de fadiga e minimizar a fadiga, mas quando nós falamos em minimizar a fadiga, não é aplicar uma baixa carga de treinamento para ter pouca fadiga, né? É garantir a melhor dose-resposta, né? Então, uma dose suficiente para que tenha as adaptações necessárias, mas com o mínimo de fadiga possível dentro do que é necessário. E, além disso, examinar a efetividade do programa de treinamento, né? Então, fazer um acompanhamento para saber se o atleta, então, está progredindo da maneira como é planejado, como é esperado, né? Para atingir o seu ápice de desempenho no momento ideal ali, do planejamento de treinamento, né? Da periodização. Então, quando nós falamos em monitorar a carga de treinamento em atletas praticantes de esportes individuais, a identificação de variáveis, seja de carga interna ou externa, acaba sendo mais fácil, né, em grande parte das modalidades. Mas nos esportes coletivos, isso se torna um pouco mais difícil, né? Então, o monitoramento da carga de treinamento em esportes coletivos apresenta um desafio maior para monitorar, principalmente devido aos meios de treinamento, né? Por quê? Primeiro, o que são meios de treinamento? Meios de treinamento são os exercícios, né? E em esportes coletivos, nós temos uma variedade de meios de treinamento muito maior do que se tem em esportes individuais, na maioria dos esportes individuais. Eu não posso generalizar para todos, né? Mas pelo menos na maioria dos esportes individuais. Então, nós pensamos, por exemplo, na variedade de exercícios que eu posso aplicar para um ciclista, e na variedade de exercícios que eu posso aplicar em um treino de uma equipe de basquetebol, nós temos uma quantidade muito maior ali de possibilidades no esporte coletivo. Além disso, tem a questão das demandas, né, que nós consideramos aqui da carga cognitiva e da performance habilidosa. Então, a avaliação da performance habilidosa e da carga cognitiva, né, ou fadiga que vai influenciar a tomada de decisão, é importante nesses esportes coletivos, mas tem uma dificuldade na precisão dessas medidas. Então, como que eu avalio uma performance habilidosa no basquetebol, por exemplo? Como eu avalio uma performance habilidosa no futebol, por exemplo? Eu tenho que considerar, muitas vezes, aspectos de elementos técnicos e a avaliação da qualidade gestual, para saber se a fadiga já não está interferindo mais na qualidade do gesto técnico ou não, é muito mais complexa, né? É um processo bastante complicado, procedimentalmente mesmo, né? Falando que tipo de equipamento que eu preciso, como avaliar, como interpretar, né? Qual seria o padrão de referência para isso, e também do ponto de vista da carga cognitiva, que vai influenciar porque esportes individuais têm tática, tem tomada de decisão, sim, mas os esportes coletivos, né, esses processos cognitivos, eles estão muito mais presentes em uma frequência muito maior, né, e possivelmente até o número de possibilidades de decisão a se tomar é maior.
Então, isso gera também uma demanda cognitiva nos atletas durante o treino, durante o jogo, que também é difícil de ser mensurada, né? E como que isso influencia ali a fadiga do atleta? Nós ainda não temos um conhecimento acerca disso. Ou como que a fadiga física influencia esses processos de tomada de decisão, né? Então, são interações complexas que nós não temos ainda ferramentas, né? E medidas precisas, ainda muito confiáveis e práticas, né, de se aplicar no dia a dia. Isso vai tornando o processo de monitoramento em esportes coletivos bastante complexo, né? Nós temos que considerar os aspectos táticos e ambientais, né, que também são fatores complicadores em esportes coletivos. Então, a gente não sabe como vai ser o comportamento do meu colega de equipe, eu não sei como vai ser o comportamento do adversário, eu não sei se o adversário vai me botar para correr mais ou menos, né, no jogo de hoje, quais são as estratégias utilizadas, a gente não sabe o que vai acontecer, né, a imprevisibilidade é muito maior. E com isso, a demanda de carga ela se torna ainda mais imprevisível, né? Mas a gente tem visto aí, é bastante comum, já, nos atletas de futebol principalmente, né? O uso de GPS, né? Então, de sensores que vão fazer a medida ali do deslocamento do atleta, né? Do movimento, da velocidade com que houve esse deslocamento, também da distância total, quantidade de sprints, né? Velocidade média. Então, a gente consegue fazer uma medida mecânica, né? Então, uma medida de carga externa de toda a equipe ali ao mesmo tempo, né? E obter valores de cada atleta e ter a média ali da equipe em cada treino, em cada jogo, né? Então, essa tem sido a medida mais comum para registrar a carga de treinamento, né? Para monitorar a carga de treinamento em esportes coletivos, né? Agora, mesmo nos esportes coletivos, a gente precisa monitorar individualmente. Então, fazer um monitoramento individual é imprescindível, né? Porque os atletas, né, eles vão apresentar, como qualquer indivíduo, como ele vai apresentar resposta diferente à carga de treinamento, né? Então, cada um de nós temos uma resposta diferente à mesma carga imposta e, portanto, temos demandas diferentes para adaptação. O mesmo treino, com o mesmo volume de exercícios, mesma quantidade de repetições, isso pode gerar uma carga de treinamento demasiada para um indivíduo e, ao mesmo tempo, um estímulo débil para outro, né? Um estímulo aquém do que ele necessitaria para melhorar o seu rendimento, né? Enquanto para outro aquilo vai gerar uma fadiga, né, acima do que seria o ideal para ele se recuperar bem, né, para uma próxima sessão. Então, a gente precisa procurar estratégias de monitorar individualmente cada um dos atletas. Apesar da dificuldade, a gente sabe que mas precisa procurar essas estratégias. Então, a gente conseguiria então, identificar esses atletas que não estão respondendo à carga imposta, né? A carga de treinamento imposta, e vamos garantir que a carga interna corresponde à carga pretendida, ou seja, a quantidade de carga de treinamento executada, né, ou a quantidade de fadiga promovida é aquilo que de fato eu esperava que esse treinamento promovesse, ou está abaixo, ou está acima, né, do que foi pretendido. Então, quando nós fazemos um monitoramento, nós procuramos entender essas respostas e fazer essa avaliação posteriormente para saber se a carga planejada e imposta cumpriu aquilo que era pretendido, né? Bom, vamos pensar aqui numa hipótese. Eu tenho uma equipe, eu tenho a avaliação de máximo desempenho dessa equipe, por exemplo, em sprints de 40 metros, eu tenho tempo de todo mundo, e eu resolvo a cada início de semana refazer esse teste, né, após aí um aquecimento padronizado. Portanto, eu refaço esse teste para saber se o desempenho da equipe está mantido, como foi aconteceu numa situação em que estava descansado, se está abaixo, se está acima, né, já está supercompensando, né, já está tendo algum tipo de adaptação positiva. Então, eu vou repetir esse treino. E vamos supor que um indivíduo lá conseguiu, num teste de 40 metros, fazer os 40 metros em um tempo ali de 6 segundos e 500 milissegundos, né? E aí,
Isso na situação descansada. 3 semanas depois, após várias sessões de treinamento, eu repito o teste e esse atleta agora fez no tempo de 6 segundos e 800 milissegundos. Ou seja, o tempo dele está maior, quer dizer que ele foi mais lento, né? A questão é, esses 300 milissegundos a mais é suficiente para considerar que esse atleta está fadigado? Então, esse é um outro problema na tomada de decisão do monitoramento. Por isso que eu disse que o aspecto técnico ali de aplicar um teste, aplicar uma medida, esse é o procedimento mais fácil que tem. A partir do momento que eu conheço como funciona um determinado instrumento, equipamento, medida, beleza, né? Eu vou ali e vou aplicar. Provavelmente com uma boa reprodutibilidade, porque eu treinei, me familiarizei com os instrumentos, com o software, né? Agora, a decisão a ser tomada a partir dessa medida, que é o ponto mais complexo, né? A primeira pergunta que se faz é: como que eu avalio mudanças significativas? O quanto de alteração no desempenho eu considero uma mudança significativa, né? Então, é isso aí. A pergunta é como determinar se as mudanças observadas no monitoramento são clinicamente relevantes. Nesse exemplo que eu dei, o que esses 300 milissegundos representam, né? Então, nós podemos, por exemplo, ter o conhecimento da menor variação de valor e do erro típico da medida. Para isso, eu preciso que o meu atleta repita várias vezes a mesma medida para que eu conheça o erro típico do meu atleta, ou seja, a variação normal dele, como se fosse a variação normal dele, né? O quanto, quando ele faz vários tiros ali de 40 metros, por exemplo, ele varia entre qual faixa, né? Qual faixa de variação eu considero normal para ele. Então, existe uma maneira de estabelecer isso, né? E isso vai ser o ponto de partida para um tipo de medida que eu vou deixar de sugestão para vocês da disciplina, para que vocês usem como meio de detectar essas mudanças clinicamente relevantes, tá? Apesar disso, apesar dessa possibilidade, né, que vem sendo usada aí ao longo dos últimos anos, ainda tem autores e tem treinadores, né, principalmente, que usam pontos de corte que nós consideramos arbitrários, eles simplesmente determinam 5%, né? Olha, variou 5%, eu considero o fadigável já adaptado, supercompensado. Aumentou o desempenho 5%, beleza, já está adaptando. Variou o desempenho 5% para baixo, né, diminuiu esse 5% de desempenho, ele está fadigado, né? E esse 5% nós não sabemos se está acima ou abaixo do que é a variação normal de cada um. Nessa disciplina nós fazemos aula prática, né? Então, nas práticas, nós sabemos, por exemplo, alguns testes de salto vertical, alguns testes de sprint, alguns testes de tempo de reação, e vocês veriam que vocês não têm o mesmo desempenho em cada tentativa. Existe uma variação normal, né? A gente sabe que a gente não consegue executar o mesmo movimento da mesma forma, né? Nunca. A gente nunca percorre o mesmo caminho da mesma forma, com a mesma intensidade, recrutando as mesmas unidades motoras naquele mesmo tempo, com aquela mesma frequência de disparo, né? Nunca acontece um gesto técnico exatamente idêntico ao anterior. Isso vai repercutir em variações no desempenho mensurado, no desempenho mecânico, normalmente, que é mensurado. Isso acontece também para variáveis fisiológicas, né? A frequência cardíaca, né, taxa de lactato sanguíneo, né? Então nada que nós viermos a mensurar vai dar exatamente a mesma coisa. Então existe uma variação normal, e é em cima dessa variação normal que nós podemos identificar, né, a partir de qual ponto nós consideraríamos uma mudança clinicamente relevante, tá? Isso eu vou mostrar em uma apresentação à parte, tá? Como que é o cálculo disso aí. E nós temos, então, eu peguei essa tabela aqui de um artigo que tem aqui algumas características importantes aqui do sistema de monitoramento que seja sustentável, né, que seja aplicável. Então, essas características chaves aí são interessantes, né, para a gente refletir. Então, por exemplo, quando nós falamos de sistema de monitoramento, ele tem que ser fácil, né, de uso fácil, de um design intuitivo, né, não pode ser uma coisa muito complexa que eu tenho que ler N manuais antes de começar a usar esse
sistema de monitoramento, né? O registro dos resultados tem que ser eficiente, né? Ele tem que permitir, né, ser usado com ou sem a conexão à internet, né? Então, tem que ser viável para que eu possa usar remotamente, mas que se eu não tiver acesso à internet, eu consiga usar da mesma forma. Tá? Os dados devem ser traduzidos em saídas, em resultados simples, né? Como, por exemplo, o valor de tamanho do efeito. Então, ele não pode me dar uma série de valores complexos que eu vou precisar de muito tempo para interpretar. Então, o ideal é que ele me dê valores ali de resultados simples, né? Facilmente traduzíveis. O sistema deve ser flexível e adaptável para diferentes esportes e atletas, né? E a mudança, né, a identificação de alterações importantes, de alterações significativas, também deve ser simples e eficiente. Deve incluir avaliação de função cognitiva, se possível, e nós sabemos que há uma limitação de instrumentos disponíveis para isso, né? E que nós vemos pouco isso na graduação em educação física, mas é ideal que a gente explore um pouco mais esse aspecto, e deve fornecer, sempre que possível, respostas individuais e resposta em grupo, né? Resposta do grupo também quando couber, né? Quando se tratar de esportes coletivos. Então, aí estão algumas questões chaves para vocês pensarem no sistema de monitoramento esportivo, né, que seja sustentável, que seja prático, viável, né, e ao mesmo tempo que seja eficiente. E para encerrar essa parte, eu vou só reforçar com vocês, né, quando nós falamos em monitoramento da carga de treinamento, nós temos que lembrar os 3 níveis de controle da carga de treinamento, né, e que esse controle ele vai existir a partir do momento em que eu não trabalho com um esquema de circuito fechado, né? Se eu não faço monitoramento, se eu não adoto ferramentas de controle da carga de treinamento, eu trabalho com um modelo de circuito fechado, né? Que não tem feedback, não tem retroalimentação, portanto, o plano de treinamento ele é executado da mesma forma como ele foi planejado pela primeira vez e a gente vai distanciando cada vez mais da garantia daquele resultado esportivo pretendido, né? A partir do momento que eu trabalho com uma medida aqui, ó, na saída, né? Então eu faço essa observação, né, que seria a medida, já significa então que eu estou fazendo o processo de monitoramento e controle da carga de treinamento, né? A partir dessa observação, nós vamos monitorar o atleta, nós vamos medir, interpretar esses resultados, repassar essas informações para uma comissão que vai avaliar a necessidade ou não de mudança aqui do planejamento, para que uma outra entrada seja aplicada e a gente vai observando continuamente esses valores de saída, né, próximos ao resultado esportivo e assim a gente vai ter um controle melhor do que está acontecendo ao longo desse percurso de treinamento, tá? E quais são esses níveis, né? Como já foi apresentado antes para vocês, eu tenho controle direto, controle operacional e controle periódico. Controle direto, ele trata das respostas agudas ao treinamento. Então, o que está acontecendo durante a execução do exercício? Controle operacional, ele vai tratar das medidas do meu estado de fadiga e recuperação. Então, ele acontece entre sessões de treinamento ou entre microciclos. Então, não é o tipo de controle que se faça durante a sessão. Ele é feito antes da sessão de treinamento, justamente para identificar se o atleta está recuperado ou se ele está fadigado, para executar aquela sessão de treinamento. E dependendo do estado dele, eu vou manter a sessão de treinamento que estava planejada ou eu vou ter que promover alterações nessa sessão de treinamento que estava planejada, né? E por fim, só para reforçar, nesse controle operacional nós tratamos das adaptações que estão chamadas de subagudas, né? E por fim, então, nós temos o controle periódico, que trata de adaptações crônicas, que são aquelas avaliações que acontecem para avaliar as alterações mais de longo prazo, né, que acontecem como resultado de várias sessões de treinamento, né? Esse controle periódico, então, ele serve para que eu monitore essas adaptações crônicas que eu pretendia, né, que acontecessem, se elas de fato estão acontecendo, se elas de fato aconteceram. Então, nós temos aqui 2 níveis de controle que tratam de alterações de curto prazo e um nível de controle que trata das alterações de longo prazo. Bom, é isso aí.